Amados irmãos, amadas irmãs, em Lucas 12, de 35 até 37, nós vimos o que o Senhor espera de seu servo. Nós estamos falando sobre o nosso relacionamento com o nosso Senhor, a nossa história, o meu Senhor e eu. Como deve ser o nosso coração, como deve ser o nosso ser e o nosso serviço. Nós nos importamos porque amamos esse Senhor. Não queremos servi-lo à nossa maneira, mas à maneira dele. E ele, no versículo 35, nos diz, de Lucas 12, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. No versículo 36, ele diz, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Vemos vigilância, prontidão, devemos queimar no espírito, brilhar e ser aqueles que esperam pelo seu Senhor. Isto é algo que o Senhor espera do seu servo. Ele não somente espera o serviço, ele quer um servo que o espere, um servo vigilante. Isso está no versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E nós podemos ver que se ele encontrá-los vigilantes, ele irá se cingir, dar-lhes lugar à mesa e ele irá servi-los. Por que o Senhor quer um servo vigilante? Aqui diz no versículo 36, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. E para sermos servo assim, essa deve ser a nossa experiência diária. Toda vez que o Senhor falar algo, toda vez que o Senhor se achegar a nós, toda vez que o Senhor bater a porta ou nos chamar, nós estejamos vigilantes e possamos logo abrir a porta para Ele. Isso é o que Ele deseja e espera do seu servo. E porque nós o amamos, nós queremos ser servos assim. Por isso, no versículo 38 de Lucas 12 diz, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Achar como? Achar de que maneira? Achar vigilantes. Esse versículo é muito interessante. Ele diz, quer ele venha na segunda vigília, significa das 9 da noite à meia-noite. Quer na terceira, que é da meia-noite até as 3 horas da madrugada. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isso quer dizer o quê? Ele pode chegar a qualquer momento. Entre as 9 da noite à meia-noite, ele pode chegar e ele encontrará ali servos vigilantes. Ou ele pode chegar da meia-noite até as 3 horas da manhã, qualquer momento. Eles estarão vigilantes. O que ele quer? Ele quer que os seus servos estejam prontos para abrir a porta para ele, imediatamente, a qualquer instante. Ele está nos mostrando o que é vigilância. Isso é muito importante. E aí, vamos para o versículo 39. Por que essa vigilância é importante? Diz assim, sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria
arrombar a sua casa. Aqui o Senhor diz para nós, seus servos, uma coisa: sabei, porém, isto. Isto é algo que nós devemos saber. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor está falando para nós: sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Sobre essa questão da volta do Senhor, da nossa vigilância, Mateus 24, dos versículos 42 a 44, nós podemos ver o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Está vendo aqui? Ele está falando, não sabeis em que dia. Depois continua: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora, soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nessa porção de Mateus, o Senhor nos diz que nós não sabemos o dia. Depois ele diz que nós não sabemos a hora. E ele nos manda ficar apercebidos. Nós precisamos compreender algo. Por isso nós precisamos juntar as porções da palavra de Deus. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O Senhor nos mostra, nós podemos mais ou menos discernir os tempos e as épocas, mas nós não sabemos o dia. E o versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. É muito interessante que quando o Senhor fala sobre o dia da sua volta, ele fala sobre essa questão de ladrão. Agora, é muito importante, porque nós não estamos estudando isso de uma maneira doutrinária, nós estamos falando do nosso relacionamento com o nosso Senhor, a nossa vida com Ele, a nossa história, o meu Senhor e eu. Que sentimentos tenho a respeito dele? Que sentimentos que ele tem a meu respeito? O que ele está me ensinando? O que ele está me ordenando? Então o Senhor está falando que ele quer que nós estejamos vigilantes a todo momento. E que nós precisamos saber que, como nós não sabemos a hora que o ladrão virá, nós precisamos estar vigilantes, não podemos deixar o ladrão arrombar a casa. Então, irmãos, vamos ainda penetrar um pouco mais nesse sentimento. Oséias capítulo 6, versículo 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, que bom isso! Conhecer o Senhor, prosseguir e conhecer esse nosso amado Senhor. E aí continua o versículo: como a alva, a sua vinda é certa. A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Isso é para aqueles que estão preparados. Aquele dia vai ser dia de salvação, de alegria. Então, olha só, esse versículo de Oséias nos diz: como a alva, a sua vinda é certa. Então,
ligando com aqueles versículos que falam que o dono da casa, o pai de família, deve estar vigiando, porque não sabe a que hora virá o ladrão. Então, uma coisa nós precisamos perceber. Uma coisa é certa: ladrão virá. O problema, a dúvida não é se o ladrão virá ou não virá. O ladrão virá. Agora, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Por isso, nós precisamos estar apercebidos. Precisamos saber, se eu dormir, eu vou levar prejuízo. Eu preciso ficar despertado. Os irmãos compreendem? É como se falasse para você: nessa semana, os ladrões irão para sua casa. Vão tentar arrombar a sua casa. Então, você já tem uma certeza: os ladrões virão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. A dúvida não é se o ladrão virá ou não. O ladrão virá. Eu não sei o dia nem a hora, mas que virá, virá. Os irmãos estão compreendendo? Então, o Senhor voltará. O Senhor virá. E esse deve ser o nosso coração. Devemos estar preparados. Ó Senhor Jesus, que bom saber que o Senhor virá. Que possamos estar vigilantes. Louvado seja o Senhor.